Nós estamos recebendo, nesta sexta-feira, o desembargador João Maria Loss, ele que é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e corregedor eleitoral. Doutor João Maria Loss, faltando aí menos de 10 dias aí para as eleições de 2014, nós podemos afirmar que esse ano tivemos aí um período pré-eleitoral tranquilo, com poucas denúncias? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, todos os ouvintes. Realmente a nossa eleição esse ano está surpreendentemente tranquila. Nós temos uns pequenos incidentes que têm ocorrido ao longo do processo eleitoral, mas de um modo geral não há nenhum incidente mais grave e que cause preocupação à Justiça Eleitoral. Parece-me que nesses 2 meses e meio aí apenas 239 denúncias, não é, sobre práticas e ações ilegais na eleição. Que tipo de denúncia está liderando essa lista, doutor? A maioria diz respeito à propaganda eleitoral irregular, mas o que tem dado mais trabalho aí aos juízes auxiliares que têm colaborado com a Justiça Eleitoral com relação às redes sociais, Facebook, fakes que são criados por pessoas que falsificam, né, um site exclusivamente com o objetivo de atacar os candidatos e promover denúncias infundadas. Isso é que tem dado mais trabalho. Inclusive um dos juízes eleitorais, o desembargador Romero, chegou a ameaçar decretar a prisão preventiva desse pessoal, porque realmente a Justiça Eleitoral tem que adotar medidas que façam cessar. Agora parece-me que vocês também estão medidas muito rápidas, já tirando do ar e, claro, quando abusa, necessita mesmo, inclusive, prisão, não é, doutor? Porque a função da Justiça Eleitoral é de manter o equilíbrio entre os candidatos, oferecer as mesmas condições de disputa para todos os candidatos, dentro daquilo que a lei estabelece. E o que tem ocorrido aí é que essas atividades na área das redes sociais, no Facebook, têm tentado desequilibrar, e a função da Justiça é de equilibrar. A primeira medida é determinar a retirada da propaganda, mas o que acontece é que se cria um site aqui, quando se determina a retirada, a pessoa cria outro lá no Paraná. É a mesma pessoa. E daí a possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva. Parece-me que só com a ameaça a coisa diminuiu, mas se for necessário vai se prender mesmo, porque é a única forma de conter essas irregularidades. Na campanha eleitoral passada, houve muita denúncia de compra de votos, de favores, né, de abastecimento de carros, dos postos de gasolina. Inclusive, ainda há alguns processos pendentes, né, de julgamento com relação à eleição de candidatos a vereadores, etc. Tal. Esse ano está tendo alguma denúncia de compra de votos? Nós ainda não recebemos nada. Essas denúncias normalmente acontecem quando o processo eleitoral se aproxima do dia da eleição, e principalmente às vésperas e no dia da eleição. E nós estamos preparados aí, nós montamos uma estrutura e nós confiamos muito no fato de que a Justiça Eleitoral na eleição passada agiu com muito rigor. E às vezes não se consegue dar um resultado de imediato em razão dessa compra de votos, mas o resultado vem mais adiante quando do julgamento dos processos. Nós tivemos aí inúmeros candidatos que foram eleitos, diplomados, e depois que tiveram os seus diplomas cassados e perderam o cargo que ocupavam em razão do abuso do poder econômico durante a eleição. E o procedimento a partir nessas eleições vai ser o mesmo, sem dúvida. Com relação ao processo eleitoral de votação, alguma cidade do estado vai ter o processo já digital? Sim, tem algumas cidades já que eu não tenho aqui de cabeça, mas Fátima do Sul é uma delas, aqui em Bandeirantes também. Tem uns 4 ou 5 cidades que vai ser através do sistema biométrico, que aliás é uma preocupação da Justiça Eleitoral. Eu estive essa semana em reunião em Brasília, no TSE, com o ministro Dias Toffoli e o corregedor João Otávio Noronha, e eles manifestaram a preocupação, porque vários estados do Brasil não estão conseguindo desenvolver esse recadastramento biométrico. Aqui no nosso estado, inclusive, está muito pouco. Nós estamos em torno de 6 ou 7% dos eleitores do estado, quando tem alguns estados já fecharam todo o recadastramento biométrico, quer dizer, toda a eleição vai ser feita através da biometria. Quer dizer, aqui este ano ainda não, mas o ano que vem, na próxima edição já é possível. O problema todo é que o equipamento que faz a biometria, ele demora 15 minutos para fazer o cadastramento do eleitor. Então, por hora, cada equipamento vai recadastrar 4 eleitores, e você reunir. Quer dizer, você tem que ter uma estrutura muito grande para poder atender o eleitor de imediato e aproveitar esse tempo útil.
Então é uma soma de fatores aí que nós precisamos organizar para poder reunir o eleitor. Porque o eleitor, quando chega o período de eleição, é que ele vai procurar o título de eleitor numa gaveta e tal, e vai providenciar a eleição, a participação do processo eleitoral. Então você convocar o eleitor para comparecer num determinado local, para fazer o recadastramento, e ele tem que ficar esperando meia hora, uma hora, o pessoal não vai realmente. Termina desistindo, né? Acaba desistindo, é até compreensível, né? Então nós estamos estudando, nós estamos até reclamamos isso com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que nós precisamos de mais recursos e mais equipamento, nós precisamos de mais máquinas. E para convocar o eleitor, nós podemos fazer uma atividade cívica num colégio de um bairro e aí fazer o recadastramento. Mas tem que ser uma atividade que tem que trabalhar permanentemente para não perder tempo e também não deixar o eleitor esperando. Então essa conjunção de fatores é que tem dificultado esse processo. Com relação à apuração, né? A apuração é feita nas comarcas e as comarcas passam o resultado, ou a apuração é toda feita aqui no... Não, o que acontece é o seguinte, a urna, isso é bom esclarecer, que muita gente, há um vídeo aí na internet dizendo que é possível fraudar a eleição através da urna eleitoral. Isso não é possível. Não é possível porque a urna eleitoral, ela não tem contato com a internet. Ela é um equipamento elétrico. Ela é ligada numa tomada e aí é feita a coleta de votos. Encerrada a votação, é totalizado o resultado daquela urna e são expedidos boletins daquela urna que são entregues aos fiscais dos partidos. Então todos os partidos vão receber uma cópia do resultado daquela urna. Só então é que esses dados são transmitidos pela internet para o Tribunal Regional Eleitoral, onde esses resultados são totalizados e em seguida os resultados da eleição federal é encaminhado para o TSE para a totalização a nível nacional. Então a possibilidade de fraude não existe porque no momento em que se encerra a votação, cada partido recebe seu boletim. Ele pode, no final, verificar lá, confrontar o resultado que ele obteve daquela urna com o resultado que está totalizado no processo geral. Ele fica de posse do boletim. Ele fica de posse do boletim. Então há um documento escrito informando para ele qual foi o resultado da eleição. São 7h46, nós estamos conversando com o desembargador João Maria Loz, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e corregedor eleitoral. Doutor Loz, o senhor esteve na quarta-feira no Tribunal Superior Eleitoral. O que é que foi discutido? Tem alguma mudança para o dia 5 de outubro? Não, a reunião foi feita com o presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, e o corregedor João Otávio Noronha, ministro do STJ, com o objetivo principalmente de uma avaliação de como está se desenvolvendo o processo eleitoral em todo o Brasil. E pelas informações que foram coletadas lá, estavam reunidos todos os corregedores de todo o Brasil, a informação que nós temos é que o processo eleitoral está indo com muita tranquilidade, até surpreendente, talvez em razão da intensa atividade eleitoral que existe nas redes sociais. Então, talvez isso tenha diminuído os problemas que a gente rotineiramente enfrenta durante o processo eleitoral. E eles então fizeram um levantamento dessas informações. Alguns estados estão com problema de força federal, precisando de força federal, então aproveitaram para pedir agilização. Até hoje eu vi aí que no Rio de Janeiro já foi expedido, foi um pedido feito ali na hora pelo corregedor do Rio de Janeiro, que está com problema lá naqueles morros. Tem candidatos que não conseguem subir no... Exato. Tem alguns que não conseguem descer, né? Uns querendo buscar voto lá e outros não estão podendo ir para outro local para pedir voto. É mais ou menos isso. Então, essas questões pontuais que foram apresentadas e uma visão global do processo eleitoral que está se desenvolvendo no país. O que se percebe é um clima de normalidade, com um ou outro incidente em alguns estados, mas nada de relevante. São 7. Doutor João Maria Loz, no dia da eleição, que estará à disposição do Tribunal Regional Eleitoral com relação às forças policiais? Nós temos toda a estrutura já preparada, com o reforço do policiamento da Polícia Militar, a Polícia Federal e outros organismos de polícia, o DOF na fronteira, esses grupos especiais, batalhões especiais da Polícia Militar, estarão todos de prontidão. Penso que não vamos ter dificuldade, já está toda a estrutura logística preparada. Vai haver deslocamento de soldados da Polícia Militar daqui para o interior, algumas cidades que têm menos, um quadro menor de policiais.
Em todas as cidades ou todas as comarcas haverá uma equipe da Polícia Civil para eventualmente lavrar os flagrantes de quem for preso durante a eleição. Eu acredito que a estrutura está preparada e pronta para a realização das eleições bem tranquilas. E num eventual segundo turno, também já está preparado o Tribunal Regional Eleitoral? Lembrando que pode acontecer um segundo turno apenas, só, né, para o nosso eleitor, nosso ouvinte, apenas para a presidência da República, como também pode um eventual segundo turno apenas para o governo do Estado ou para os dois cargos. É que às vezes a pessoa fala, não, só para presidente da República eu não preciso votar. Precisa, viu? Lembrando que você precisa ter aquele comprovante das duas votações, do primeiro e segundo turno. Isso é importante até ressaltar. A Justiça Eleitoral trabalha se preparando para o primeiro e segundo turno. A previsão nossa, tanto é que os mesários já são orientados, já tem todas as instruções, de modo que se houver o segundo turno, não há necessidade de renovar a convocação, que eles já têm conhecimento desse procedimento, quando é que eles precisariam ir retirar o equipamento, todos esses processos de preparação. E caso haja o segundo turno só a nível federal, é obrigação do eleitor comparecer. É contado como uma eleição. O não comparecimento deixa a pessoa em débito com a Justiça Eleitoral e, em consequência, todas aquelas dificuldades de tirar passaporte, etc. O senhor falou, no intervalo anterior, o senhor falou da questão da segurança, né? Citou o caso do Rio, tem outros casos, deve ter outros casos no Brasil também, e Mato Grosso do Sul é um estado, tem algumas áreas problemáticas, por exemplo, a fronteira Brasil-Bolívia, Corumbá, Ponta Porã. Está tudo sob controle isso, doutor? Está tudo sob controle. Nós ficamos sabendo agora que em Ponta Porã, em Pero Juan Cavalheiro, vai haver uma feira agropecuária coincidindo com a data da eleição, mas em decorrência disso houve um reforço no policiamento em Ponta Porã para evitar qualquer incidente. A nossa preocupação maior é com relação à pessoa embriagada que comparece à sessão eleitoral. A gente sabe que a pessoa embriagada, ela perde os pudores e os freios de bom senso que normalmente orientam as pessoas. E chega lá, começa a criar confusão, arrumar confusão e tumultuar o processo eleitoral. A nossa preocupação é com isso. No mais, o fato de estar havendo uma feira no município vizinho, no outro país, não vai, acredito eu, que venha tumultuar ou criar qualquer problema para o processo eleitoral. Doutor, esse problema, por exemplo, até o Marcos estava falando agora, o problema do eleitor brasileiro que mora no Paraguai, por exemplo. Como é que é controlado isso? O Brasil-Guai, que sai lá do Paraguai para votar no... Pode isso aí ou já está proibido? Não, o cadastro eleitoral é feito ao longo dos tempos, não é especificamente para uma eleição. E a pessoa que é brasileira, o fato dele morar fora do país não impede ele de votar, ele pode participar da votação. Se ele puder comparecer para votar aqui no Brasil, tanto melhor. Eventualmente ele não tem condições, normalmente nas embaixadas e nos consulados são colocadas urnas para a coleta desses votos. Inclusive esse ano, pela primeira vez, serão coletadas através de urnas eletrônicas, e até o presidente do corregedor do Tribunal do Distrito Federal, que é responsável por isso, fez questão de que fosse dessa forma, até para fazer uma publicidade sobre o trabalho bem feito que é feito aqui no Brasil em matéria eleitoral. É porque antigamente elegia esse deputado lá no Paraguai, não? O pessoal ia buscar o eleitor lá no Paraguai, quer dizer que isso aí, hoje com cadastramento já... com cadastramento você é uma pessoa eleitor ou não. O problema do transporte no Paraguai nós não temos como controlar. Aí não há como você fazer um controle sobre isso. Agora, dentro do Brasil, se tiver o transporte, o candidato vai responder por isso. Agora, doutor, nós temos aí 5 cargos em disputa, não é? Para presidente da República, governo do Estado, Senado, deputado federal e deputado estadual. Bastante números. É autorizado a colinha? É recomendada a colinha. Inclusive, parece-me que no site do Tribunal Regional Eleitoral existe a colinha, claro, e ontem eu até falei a respeito, sem o número é para o eleitor preencher, mas está ali, né, a colinha já pronta para que você tenha, inclusive, mais facilidade e não demore muito na hora da votação, não é? Inclusive o corregedor vai levar a sua colinha, porque são muitos números realmente para decorar aí. Fica difícil, e na hora você pode ficar um pouco tenso porque está diante daquela máquina eletrônica e acaba se confundindo com os números. Então, o recomendável é levar por escrito os números dos seus candidatos, e aí vai só digitando os números, vai facilitar e vai evitar que cometa algum erro e vote no candidato errado. E agora, só que é proibido os candidatos distribuírem colinha no dia da eleição. Não pode, a boca de urna é proibida.
Então é só para lembrar, porque tem às vezes um ou outro que fala, não, mas eu estou hoje ali Você esqueceu? da sessão eleitoral, então é proibido. Mas continua nas sessões eleitorais, continua tem a relação, a relação do Só que é uma lista enorme, né? São mais de 500 nomes. Então, para a pessoa procurar ali no momento, ele vai dificultar o processo eleitoral, né? Agora, doutor, por exemplo, eu vou votar. Aí chega lá na urna, eu esqueço o número do meu candidato, por exemplo, para deputado do estadual, que são 5 números. Eu posso votar apenas os 2 primeiros números? Sim, se vota nos 2 primeiros números, estará votando para a legenda. Conta para a legenda esses votos. O que é permitido no dia da eleição? Porque antigamente, aliás, em eleições passadas, aquele carro todo plotado, com o número do candidato, com a foto do candidato, às vezes ficava próximo da sessão eleitoral. Fui ali votar, o carro está comigo, e aí permanecia o dia todo, porque ele tinha muitos amigos no bairro, então ficava ali o dia todo, almoçava na casa de um amigo, outros colocavam hoje que está utilizando esses cavaletes. Isso é permitido no dia? Tudo é proibido. Hoje, no dia da eleição, é o dia da tranquilidade. Tem que haver sossego, aquela bagunça que havia anteriormente, que até era uma festa, né? Mas que tumultuava, né? Perturbava as pessoas, incomodava todo mundo. Eu me lembro que às vezes a gente chegava para votar numa sessão eleitoral, saía com um monte de adesivo pregado no corpo, que o pessoal ia colando em você sem perguntar nem pedir autorização. Então tudo isso é proibido. Hoje o dia da eleição é o dia da serenidade, para o eleitor refletir, ir lá na urna com calma, com serenidade e com a consciência de que está escolhendo o melhor para o Brasil. Com relação, lembrando, não é, que às vezes, final da campanha, 4 de outubro, puxa, sobrou muito santinho meu aqui. O pessoal na madrugada resolvia distribuir esse santinho, só que na rua, não era para o eleitor jogar bem próximo dos locais de votação. Isso também é proibido. A fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral está em cima, e muita gente em eleições passadas ainda respondendo a processo por isso, não é, doutor? Inclusive teve um juiz eleitoral que mandou recolher esse santinho, identificar todos os candidatos que tinham santinho ali, e instaurou processo contra eles, foram condenados por conta disso. Então essa prática é completamente proibida. A polícia vai estar fazendo ronda para precaver contra isso, e quem for surpreendido fazendo isso, preso. E parece-me que também, de repente, a aglomeração de pessoas com uma camiseta da mesma cor, ou com, não, a camiseta é do meu time de futebol, mas com o mesmo número, isso também não pode, né? Pode, é que tem gente que às vezes pensa, como é que eu vou enganar a justiça? Não tem mais jeito de enganar, viu, gente? Pode eventualmente até enganar, mas corre o risco de depois você ver o seu candidato perder o mandato. É esse que é a consequência principal. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul preparado aí para primeiro e segundo turno, se houver. Lembrando a você, olha, a eleição você é obrigado a votar. Precisa depois de um documento, né, do primeiro turno, acontece no dia 5. Começa a partir de que horário a eleição? Às 8 horas, das 8 às 17. Então, das 8 às 17, todo o Mato Grosso do Sul. Nós temos alguma cidade diferente com relação à dificuldade em se chegar esse material depois da eleição, depois que encerra às 17 horas? Por exemplo, na região de Corumbá ou Porto Murtinho? Não, hoje é feito por satélite, né? Então, onde não houver condições de fazer a transmissão de dados pela internet, se faz por satélite, então não há dificuldade. Antigamente existia essa dificuldade em Corumbá, que tem 2 ou 3 urnas que são no meio do Pantanal, na região norte do estado, e Fazenda Santana, tinha uma fazenda do Embrapa lá, e isso ou vinha de avião a urna, quando era a urna de lona, né? Ou vinha de barco, e às vezes atrasava o resultado eleitoral. Hoje não, hoje é tudo transmitido via satélite, não há dificuldade nenhuma. Já encerrando, uma pessoa diz que vai viajar para um outro estado, não estará no dia 5. Qual é o procedimento? Justifica lá ou quando retorna aqui ao estado? Tem que justificar lá na cidade onde ele se encontrar. Então pronto, respondido para você. Doutor João Maria Loss, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, aos esclarecimentos. Esperamos que tenhamos realmente aí, no dia 5 de outubro, uma eleição bastante tranquila, que a população vá tranquilamente, deposite, registre ali o seu voto, já que nós temos aí 5 cargos em disputa, volte tranquilamente para a sua residência, para que o Tribunal Regional Eleitoral e as polícias tenham muito pouco trabalho no dia. Queira Deus, nós temos certeza que não vai haver qualquer incidente. A função da Justiça Eleitoral é manter o equilíbrio de condições para todos os candidatos e, principalmente, possibilitar ao eleitor que vá à urna com tranquilidade, com serenidade
e conscientemente deposite seu voto para o melhor candidato que ele assim entender.